Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos diretamente dos estúdios da Remax Ventura em Araraquara, São Paulo. Aqui quem vos fala é Fernando Belletti, corretor de imóveis e apresentador do já famoso podcast do condomínio araraquara.com.br, o site onde você encontra os melhores imóveis sempre com o melhor preço. Então já peço para você, vai lá no nosso site, dá aquela moral, clica aqui também no sininho aqui para receber as notificações de novos vídeos, compartilha com a galera, vem semear a palavra da revolução do mercado imobiliário com a gente. E hoje, na nossa primeiríssima edição, galera, a gente não poderia deixar de chamar os pais fundadores da Remax Ventura em Araraquara, Maurício Terra e Marcelo Cruz. Sejam muito bem-vindos, galera, mais uma vez. Obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Obrigado, Fernandão. Obrigado pelo convite, cara. É um prazer estar com você sempre. Prazer, Fernando. Obrigado. Igualmente, querido. Prazer estar aqui com o Marcelão, fazendo esse podcast aqui, que é um sonho nosso, né, Marcelo? Legal, galera. Legal demais, legal demais. Vamos lá. Eu queria, pessoal, antes de mais nada, para mostrar para a galera toda um pouquinho da história de vocês. Como a gente está aqui em dois entrevistados, queria começar com você, mano. Fiquei sabendo que você largou o mercado multibilionário no Leblon, né, cara? O metro quadrado mais caro do mundo, para ganhar dinheiro em Araraquara, né, cara? Me conte aí um pouquinho como que aconteceu isso. Pois é, cara, a história é longa, né? Daria um podcast só para falar disso, mas vou tentar encurtar aqui. A verdade é que eu vim para cá porque a minha mulher era araraquarense e a gente, normalmente o homem segue o caminho da mulher, né? Perfeito. Então, quando o namoro ficou sério, eu acabei vindo para Araraquara em definitivo em janeiro de 2016. E aí, chegando aqui, eu estava num momento novo de vida, profissional também. Você não conhecia Araraquara até então? Não. Você chegou e falou... O meu primeiro contato foi em 2014, quando eu conheci ela. Legal. E eu lembro que eu tive que buscar um mapa lá para ver onde que ficava Araraquara, sem sacanagem. Onde que ela se escondia. Exato, cara. E aí comecei a frequentar a cidade, o namoro foi ficando mais sério. Em 2015 a gente ficou no Rio o ano todo. E aí eu vim para cá em 2016 buscando mesmo uma vida melhor, né? Legal. Sabia que aqui era uma terra de oportunidades também. Perfeito. Porque o custo de vida é menor. Sem dúvida. Eu vi o mercado imobiliário através de algumas pessoas do círculo social dela, da família dela. Mas até então você, perdão, cara, mas até então você já tinha um lance com o mercado imobiliário ou não? Não. Então, nenhum ainda. Quando eu cheguei, eu vim para trabalhar numa construtora. Legal. E aí eu comecei a ver que o mercado aqui o mercado imobiliário era um mercado promissor. E o pai dela já construía algumas casas para vender, comprava e vendia imóvel. E aí conversando, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não queria ficar nessa construtora. Perfeito. Eu queria ter um negócio, eu já tinha tido um negócio no Rio. Legal. Acabei vendendo uma parte do meu negócio lá para vir para cá. Legal. E eu tomei essa decisão. Falei, cara, eu acredito mesmo que eu posso ser um corretor de imóveis, ter a minha imobiliária. Eu acho que todo corretor sonha em ter a sua imobiliária, né? Hoje eu já penso diferente. No modelo Remax eu já penso diferente. Mas lá naquela época era um sonho. E aí foi quando eu resolvi tirar o meu Cresce. E foi muito curioso, porque no ano de 2017, um ano depois, foi quando os primeiros suecos que trabalham até hoje aqui naquele projeto do governo da Dilma, do caça-gripe, com a Embraer, aquela exportação da Saab, a importação da tecnologia militar. Perfeito. Eles vieram para cá e bateram na casa da minha sogra. Eu falo inglês. Perfeito. E aí eu conversei com o diretor do projeto, ele falou, olha, vão vir 50 famílias por ano em Araraquara. Eu falei, bom, então é a hora que eu tenho que entrar no mercado. E eu comecei alugando casa para sueco. Olha, esse foi o meu início, né? Eu tinha dificuldade em vender porque eu fui inserido nesse mercado e estava difícil para eu sair desse mercado. Foi o que me permitiu naquela época me casar, comprar um carro, sair da casa dos meus sogros, alugar um primeiro apartamento para morar com a minha mulher. E aí, daí para frente, as coisas foram acontecendo. Que demais, cara, que demais. E aí, para esse meio tempo, ainda Marcelo não tinha nascido. Não, o Marcelo tinha nascido nessa época. Não, sou bem mais novo que ele. Bem mais novo, bem mais novo. O Marcelo não nasceu agora.
Mas e não existia Remax ainda em sua vida? Não existia. E então, como eu falei, eu tinha dificuldade de vender imóveis. Eu sentia que o mercado estava me engolindo. Eu tentava captar um imóvel, mas estava a cidade inteira também anunciando. Claro. E era aquela corrida de rato, onde um só, quando consegue, ele fica feliz e os outros tristes, né? Exato. E estava dando certo o negócio de locações, eles alugam num ticket bom, porque eles querem imóveis com mobília, eletrodoméstico, que não é o padrão aqui, não é uma cidade turística. Exato. Então a gente sempre conseguiu um valor bom de aluguel, e aí mais administração, então isso estava me rendendo bons frutos. Mas eu queria mesmo vender, porque todo corretor quer vender. Claro. Né? A gente se sente corretor quando a gente vende. Com certeza. E aí eu comecei a falar, cara, eu preciso ter a minha imobiliária, eu preciso fazer algo de diferente, porque também eu não acho que isso aqui é o certo. A verdade é que eu vi, assim, por exemplo, preços diferentes do mesmo imóvel, fotos muito ruins. E mesmo esse sistema de todo mundo contra todo mundo, eu não achava isso legal. E aí eu falei, eu preciso bolar alguma estratégia diferente. Na época eu estava estudando bastante o marketing digital. Foi a época que começaram os primeiros infoprodutores. Sim, exato. Cara. A galera já... 2018. O Snapchat estava bombando. Foi a época que começou a rolar os stories, que hoje a gente conhece mais no Instagram. Era o Snapchat. E eu falava, cara, esse é um mercado que vai crescer, porque no mercado imobiliário não tem ninguém fazendo isso. Mas eu me sentia incapaz, na verdade, de fazer. Ou não, talvez a palavra seja incapaz, mas eu achava que faltava resultado. Eu falava assim, cara, para eu me posicionar na internet eu preciso ter resultado. Perfeito. E aí eu falei, pô, eu não vou inventar a roda, eu vou buscar alguma empresa que já tem isso. E aí eu encontrei a Remax, apesar de eu conhecer a franquia, né, por ter morado nos Estados Unidos, fiz intercâmbio com 18 anos. Eu não acreditei, Fernando, eu não acreditei. Quando eu vi que a Remax estava no Brasil, eu falei, cara, não é possível. Aí eu fui pesquisar se tinha franquia em Araraquara, não achei. Fui pesquisar em São Carlos, não achei. Fui aumentando o raio e encontrei em Ribeirão Preto. Então foi assim que começou a minha história na Remax em 2018, em setembro de 2018, para te dar que massa precisamente aí a data, o mês e o ano, né? Que legal, que legal, que legal. E nesse momento ainda Marcelo não era nascido, cara. Aí você foi atrás da Remax, aí você abriu. Não, eu comecei lá em Ribeirão como corretor. Ah, tá, você começou lá, então. Perfeito, e foi difícil porque a minha mulher estava grávida. No final da gestação, minha filha nasceu em dezembro, eu entrei na Remax em setembro. E imagina, não tinha como eu todo dia fazer um bate-volta. Claro. Porque o custo... 180, 200 quilômetros, né? Era absurdo. E aí eu falei, olha, eu preciso ficar associado a vocês, mas trabalhando em Araraquara é possível, rolou num primeiro momento. Mas eu falei, como não tem Araraquara aqui, eu não quero que eu tenha que ficar associado a uma cidade longe, eu vou ter que abrir a minha... Então isso me deu um empurrãozinho. Perfeito. Eu tinha o meu sonho de ter minha imobiliária, como eu falei, mas isso foi também decisivo para eu realmente querer abrir a Remax. E aí a minha filha nasceu. Em janeiro do ano seguinte, 2019, a nossa diretora regional, a Vera, ela falou, Maurício, os royalties vão mudar de patamar. Ou você assina agora... ou você isso aí vai custar caro daqui a alguns anos, quando você estiver faturando. Então foi uma excelente vendedora. E aí, dia 31 de janeiro de 2019, eu assinei o contrato e abri a franquia aqui. Legal, cara. Eu sempre lembro também de uma história que você conta de que você assinou sem ler, né, cara? Sem ler o contrato. Sem ler. Só rubrica. Eu nunca tinha assinado um contrato por DocuSign. Sim. Embora a tecnologia de assinatura digital seja uma medida provisória já no Brasil há mais de 20 anos. Sim. E a gente não conhecia, mas foi muito legal, porque eu fui clicando, né? Tinha que dar uma rúbrica em cada página e ia descendo, eu ia 170 e tantas páginas. Aí quando chegou... A única coisa que ele leu foi a assinatura dele, não leu mais nada. Eu ia falar, eu no contrato até hoje. Não. Quando chegou o primeiro boleto lá da FI, sim, que eles a gente negociou uma isenção na época de 6 meses. Sim. Aí eu falei, nossa, mas tem que pagar esses R$ 1.800 fixo por mês.
Na época era isso. Sim. E aí que eu fui aprendendo algumas coisas. Mas eu sempre confiei 100% na Master e na franqueadora, na Remax Brasil, Legal. na regional. Legal. E eu ia até já ia falar pro Marcelo, cara, eu ia falar para você contar um pouco da sua história, cara, como você chegou aqui também e o momento que houve essa, né, união de vocês, quando vocês se juntaram, como vocês se conheceram, então aí nessa história de sucesso há quanto tempo? Pode já começar. Legal, perfil completamente diferente. Eu sou um pouco mais novo que o Maurício, mas Exato. com certeza, né? E falo muito mais do que ele, então eu consigo resumir um pouco a minha história. Sim. Mas eu, por exemplo, eu li o contrato acho que umas 2, 3 vezes. É um calhamaço, eu li umas 2, 3 vezes para falar, pô. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas estou aqui em Araraquara, fui criado em Araraquara. E eu sou franqueador. Eu tenho uma franquia de marketing digital e sou master franqueado dessa franquia. E eu conheci a Remax, eu conheci primeiro no Canadá, nós somos atendidos pela Remax no Canadá. Perfeito. Depois nós fomos atendidos pela Remax em Portugal, minha mulher fez uma pós no Canadá e acabou a pós dela em Portugal. E nós fomos atendidos pela Remax nos 2 países. Eu falei, pô, esses caras são uma coisa diferente. Sim. Não sabia o que era. No Canadá não sabia nem que era franquia. Em Portugal, cara, tem uma franquia da Remax em cada esquina. Exato. E aí eu falei, pô, o que são esses caras, né? Eu entendi que era uma franquia. E eu falei, pô, por que alguém abre uma franquia para pagar 10% para vender imóvel, cara? Não faz o mínimo sentido. E a única coisa que eu vi é que o atendimento deles realmente era muito bom. E ficou por isso mesmo. Até que um dia um franqueado meu, de São Paulo, falou pra mim, pô, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o que foi? Falou, cara, preciso te contar que eu comprei uma franquia da Remax. Falei, porra, você vai me abandonar? E como master franqueado, né, parte do que ele faturava vinha como royalty pra mim. Sim. E aí eu falei, pô, vou perder esse faturamento meu. Falei, você vai abandonar a gente? Ele falou, não, cara, eu vou tocar os 2 negócios. Ele falou, cara, você precisa conhecer. A Remax tem a sua cara. Falei, cara, não dá, na época eu tenho outros negócios. Não tinha recebido o chamado ainda. Não, eu falei, cara, não dá para abrir outro negócio, minha mulher me mata se eu abrir outro negócio. Sim. Eu tô querendo tirar o pé e não acelerar. E aí foi indo, ele falou, não, vem conhecer, vem aqui em São Paulo. E a gente tinha feito um evento da nossa franquia na Remax Brasil. Na época, a Remax Brasil tinha mudado para Estados Unidos e a gente fez um treinamento dos nossos franqueados lá. Falei, pô, vem conhecer, vem para cá e tal. E eu fui conhecer e achei, falei, pô, eu acho que realmente tem um pouco da minha cara, né? E eu vi que eu falei, pô, esses caras têm um atendimento que eu sentia muita falta aqui em Araraquara, uma qualidade de atendimento que eu sentia muita falta aqui em Araraquara. Falei, se essa franquia abrir em Araraquara, eu posso ser cliente deles. É. E não sabia que existia já, não sabia do Maurício. E começou um namoro, e o Edinaldo, que era o responsável pela expansão das franquias no Brasil, conversou comigo, não, você tem que vir, você tem que vir. Eu falei, cara, não quero mais nada. E aí eu comecei a estudar um pouco e vi que o modelo era muito interessante e comecei a procurar sócio. Falei, sozinho eu não abro, mas eu vou achar sócios. Pô, falei com um, falei com o outro, a Vera me apresentou algumas pessoas. Aí eu conheci a Vera, o Edinaldo me levou a Vera, falou, ó, a Vera é a master franqueada regional e você vai falar com ela. E ela me apresentou algumas pessoas, eu falava, pô, o cara não dá, o custo fixo é muito alto. Eu falava, cara, como é que o cara quer empreender sem ter um custo fixo, né? Sem ter custo. Exato. Né? O cara quer receber sempre, exato, mas investir ninguém quer, né? Então, eu ia falar agora. Pô, você ser empreendedor demanda investimento. Lógico. É óbvio. Claro. O próprio nome já diz, né? E aí, uma hora ela falou assim, pô, você precisa conhecer o franqueado de Araraquara, que é o Maurício. Eu falei, tá bom, vou conhecer o Maurício. Conversei com ele, ele falou, pô,
eu tô precisando fazer uns investimentos na minha unidade. Você não quer entrar de sócio? Conversamos meia hora, cara. Deu match. E aí Total. a gente acabou ficando sócio. Eu coloquei dinheiro e falei, mas ó, eu não vou trabalhar. Eu tenho meus negócios. Eu tinha fazenda, tinha a minha franquia. Isso. Né? E aí eu falei, Maurício, eu vou fazer o financeiro, faço o marketing, que é a minha franquia de marketing digital. E é isso, cara. Ele falou, não, pode deixar que eu toco. E aí foi isso, né? Durante 2020, isso. Mas foi setembro de 2020, a gente se tornou sócio. Já no meio da pandemia, Isso. né? E aí a gente acabou ficando sócio e eu não me envolvi muito, só fazia o financeiro e tal. E aí ele me convidou para ir num evento no Rio de Janeiro, que era uma convenção. Eu não fui, e eu fui um ano seguinte. No ano seguinte, quando eu fui, eu falei, cara, esse negócio é muito maior do que eu imaginava. E muito mais do que uma qualidade de atendimento, toda uma metodologia que tem dentro da franquia, eu entendi que esse negócio não é um negócio de número. A Remax, ela é um negócio de números, ela é feita por gente, mas se você fizer isso, você colhe isso. E eu sou engenheiro, eu sou agrônomo, e eu falei, porra, se é isso que precisa fazer, nós vamos fazer. Aí conversei com o Maurício e falei, cara, nós vamos voar. E aí começou a nossa história aí. História de amor. Aí começou essa linda história de amor. Já se vão quase 6 anos. Sim. Né? De lá para cá nós crescemos muito. A gente saiu de uma loja pequena lá no posto do Dama. Sim. Viemos para cá, agora a gente tá com um problema sério, que tá ficando pequeno. Não cabe mais gente. Não cabe mais gente, mas faz parte Sim, do business. E graças a Deus, né, galera? E graças a Deus está crescendo a cada dia, né? O número de corretores só sobe, só cresce, né? Depois a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu queria, pessoal, né? Que a gente fizesse de uma forma resumida, né? A gente estava até conversando aí nos bastidores, que é o seguinte: por que Remax? A gente falou bastante de atendimento e tal, mas para a galera que está vendo de fora, especialmente para esse proprietário que quer deixar o imóvel com a Remax, por que vocês acham que é a melhor opção? Como que a gente chega nesse denominador para eles? Na opinião de vocês. Tá, eu podia falar para você que é pelo atendimento, que é pelos números. A gente vende um imóvel a cada 20 segundos no mundo. Sim. Mas isso acho que pouco importa. Sim. O que importa é que a gente cuida de cada imóvel como se ele fosse único, como se ele fosse o nosso imóvel. Perfeito. E esse cuidado que a gente tem faz com que a gente venda esse imóvel de uma forma diferente, numa velocidade diferente, e a gente tenha resultados diferentes para esse nosso cliente, que é o vendedor. A gente cuida com muito carinho do vendedor, porque a gente quer, o nosso trabalho é vender o imóvel dele no prazo de 6 meses. Então, a gente cuida disso como se fosse o nosso próprio negócio. Sim, sim, perfeito. Bom, Eu completo o que o Marcelo falou, assino embaixo. Para mim, é o mesmo motivo pelo qual eu escolhi a Remax. Quando eu estava nesse momento, nessa fase que eu não vendia como corretor, e eu vi os problemas que o mercado imobiliário tinha construído, porque eu falo que o maior responsável pelas dificuldades hoje do mercado imobiliário não são os clientes, não é o proprietário nem o comprador, embora eles estejam em alguns momentos até exercendo papéis não da forma como eles deveriam, mas o maior responsável é o próprio corretor. Então eu enxerguei ali uma manada, e a Remax ela tem um slogan que é Above the Crowd, que vem da história do balão, como o balão se tornou a logo, e que a gente está acima das multidões. E não é sendo uma arrogância. Uma arrogância. Perfeito, exato. Exatamente, soberba, presunção, qualquer que seja o adjetivo que você queira usar. Isso. É que é uma realidade, é um ponto de vista, um olhar diferente, Exato. Um olhar mais crítico, e a minha mãe sempre falou, filho, você tem que ser um cidadão crítico, você tem que perguntar por que as coisas, nunca aceitar, sempre querer entender. Então eu me perguntava muito. E aí eu entendi isso, eu falei, cara, a gente precisa mudar porque o mercado, ele tá
necessitado dessa transformação. Sim. E foi por isso que eu abracei, eu comecei, o Marcelo falou um pouquinho aqui da entrada dele, mas eu fiquei 1 ano e 6 meses sozinho. E foi muito difícil esse começo. Sim. Eu não tinha um endereço. Quando eu abri a Remax, eu abri num coworking. Sim. Porque eu precisava cortar custo, como ele falou. Claro. Então, qual que foi a minha estratégia? Tinha um coworking bem localizado, em frente ao Teatro Municipal. Perfeito. Eu não precisava ter ninguém para abrir e fechar. Tinha um próprio funcionário deles. Tinha café, almoço, jantar, um cardápio variado. Sim. Internet, impressora. E salas de reunião e posições para eu associar corretores e eles trabalharem. Que era o Soul ali? Era o Soul, café e coworking. Que massa, a gente já foi muito lá também. Uma casa maravilhosa. Que fechou, né? Virou um restaurante japonês hoje. Isso. É um restaurante japonês. Verdade. Então, eu acabei indo para a salinha lá do posto do lado ali dos condomínios Dama, onde eu morava. Sim. E foi muito também difícil porque a gente entrou para dividir o aluguel e o pessoal que estava lá, veio a pandemia e eles saíram. Sim. Então eu fiquei sozinho, Exato. assumindo uma coisa que eu queria estar dividindo. Exato. Mas tudo bem, foi um período também que a gente conseguiu negociar aluguel, né? Por todos os proprietários, os locadores flexibilizaram na pandemia. Exato. E aí o Marcelo entrou num momento crucial. Mas assim, eu tô falando tudo isso para explicar, porque para mim, porque Remax em primeiro lugar porque é o caminho que eu acredito que vai nos levar à transformação. E eu sempre entendi que a gente precisava buscar a classe de corretores dentro de nós mesmos as respostas para aquilo que a gente estava sofrendo. E para mim a Remax ela tem um manual que resolve isso. Aí entra a exclusividade, que não é exclusividade. Exato. Necessariamente como as pessoas conhecem, a questão da precificação, enfim. Parceria cara. E todos os outros componentes desse modelo. Exato. Pra mim, galera, o que eu acho assim que é fundamental na Remax, foi um dos motivos que me tornei corretor Remax e que visto literalmente a camisa, né, galera, é o lance da parceria, não é? Que nem, por exemplo, eu que estou aqui há pouquíssimo tempo, só pelo fato de você conhecer muitos corretores que já têm, né, tarimba, que já estão aí no mercado há muito tempo, ou às vezes nem muito tempo, mas que permite para um cara, né, como eu, que acabei de entrar e você já trabalhar o estoque, a pessoa pegar imóveis de milhões e falar, não, vem cá, vem trabalhar comigo isso daqui, eu vou te ensinar, e se a gente vender um imóvel de milhões, a comissão também é sua, pô, cara, isso a gente não acha no mercado tradicional. É muito difícil você conseguir fazer uma parceria e não tomar um balão. Exato. As pessoas falam que fazem parceria, mas na prática elas não fazem. Se você pegar os números, como o Marcelo estava falando, quantos imóveis você vendeu em parceria, você vai ver que não dá nem metade. Exato. A gente sempre trabalha com mais da metade dos imóveis vendidos em parceria. E você falou um negócio interessante que as pessoas falavam também, você vai pagar. Comigo foi a mesma coisa, porque eu consultei algumas pessoas e todo mundo falou, cara, você vai pagar só de largada para ter a marca $15 mil, né? Você monta tudo com isso. Exato. E eu falei, não, eu prefiro não ter nada de estrutura, mas estar amparado por um modelo de sucesso. Sim. Que vai me mostrar o caminho que eu tenho que seguir, e aí é o que o Marcelo falou, se eu tenho que fazer isso, então eu faço e tenho resultado. Exato. Então eu entrei por isso, porque eu acreditava e continuo acreditando. Sim, claro. Eu tenho o direcionamento certo aqui. E o modelo que funciona há mais de 50 anos. Exatamente. Não é só um modelo que já foi validado, testado no mundo todo, né? Só complementando também até o Marcelo estava falando que foi para o Canadá, Portugal, né? A minha esposa e eu, a gente visitou também alguns países e você vê o sucesso da Remax, né, cara, no exterior. Mesmo hoje no Brasil, a gente está com acho que mais de 600 unidades no Brasil, sim, né? No Brasil, você tem o número de corretores hoje? Brasil? Quase 11 mil. 11 mil corretores. Né? Você vê, a gente está aqui em Araraquara, São Paulo, mas Ribeirão Preto, aqui a 90 quilômetros, né? Aqui em Araraquara só Aventura,
né? Mas em Ribeirão Preto acho que a gente tem o quê? 18 unidades, é isso? Já tava tendo quase 20 franquias. Então você vê, né, cara, como que o sucesso da Remax no Brasil também é uma coisa assim espantosa, né? E só complementando em relação à parceria, né, que acho que isso que é uma das coisas fundamentais e que isso realmente a gente não vê no mercado tradicional, né? Para o corretor que está entrando hoje, né, muitas pessoas me perguntam, até dias atrás eu estava conversando com uma amiga minha, tá me perguntando justamente sobre, né, como é ser corretor e tal, como é que eu faço para entrar, isso ok, né? Eu falei, você precisa entrar na Remax, entendeu? Porque ela realmente é a universidade, não é? Em pouquíssimo tempo, né, você já vai ter um belíssimo treinamento para justamente você não quebrar, né, não só financeiramente, mas quebrar todas as suas expectativas e todos os seus sonhos que você está almejando na carreira no mercado tradicional, né? A gente mesmo, no domingo agora, eu conversei com uma amiga minha que ela falou, esse mercado é muito difícil, a minha irmã ficou 4 anos tentando, não conseguiu nada, não vendeu nada, entende? Então assim, a gente sabe que o mercado ele é cruel, mas é por isso que a gente, né, pegando tudo que a Remax oferece... Mas né, o que é Remax, Fernando? A Remax é uma franquia. O que é uma franquia? Você tem um negócio formatado que funciona em Araraquara, funciona em São Paulo, funciona no Brasil, funciona no mundo inteiro. Então, exato. Quando a gente pega essa tecnologia, pega essa metodologia e aplica para qualquer corretor, pode funcionar para qualquer corretor. Sim, sim. Não que seja um mercado fácil, que seja um mercado, não, vou ficar rico, não é isso que acontece. Claro. Existe muito trabalho, mas com certeza, se essa menina tivesse vindo trabalhar com a gente, ela teria um caminho que a gente já percorreu e que pessoas muito antes da gente, há 50 anos, já percorreram. Exato. E que estão ensinando a gente a fazer. Então, é muito mais fácil você errar, né, com o erro dos outros do que você querer aprender com seus próprios erros. E aí você vai dar murro em ponta de faca durante 4 anos, exato, sem, às vezes, entender aonde que você está errando. E aí a pessoa acaba falando, não, o mercado é muito ruim. E o mercado não é muito ruim, o mercado é muito próspero, tem muita grana nesse mercado, só que você tem que ser profissional. E uma das coisas que a gente busca é esse profissionalismo dentro do mercado imobiliário. Sim. Um dos nossos objetivos é profissionalizar o mercado imobiliário, que hoje ainda é muito, muito, muito amador. Exatamente. Então aí a gente está falando de propósito, né, Marcelo? Que é para responder o porquê Remax. Porque Remax é uma maneira da gente realizar o nosso propósito, que é transformar o mercado imobiliário, a forma como as pessoas compram e vendem imóveis no Brasil. Isso passa, obviamente, pelo comprador, pelo proprietário, mas antes deles dois passa pelo corretor de imóveis. E esse lance da parceria, para mim, é muito simples de entender. A parceria, ela tem uma irmã gêmea que precisa que exista para que ela viva também, que é a exclusividade. Não dá para você separar parceria de exclusividade. Só existe parceria se houver exclusividade. Tá? Perfeito. Vou explicar isso para você. Isso, que era justamente isso, né, cara? Que isso assim, é uma coisa que a galera demoniza, né? Que a gente tem muita dificuldade, né, cara? Quando a gente está conversando com outros corretores, né, o vendedor, o proprietário, né? Dele entender essa exclusividade que, na verdade, a gente trabalha com todo mundo, né, cara? Explica pra gente, cara, fazendo um favor, explica. Fernando, só botar um pouco, por favor, né, em relação ao nosso negócio, ao nosso modelo, a gente fala o seguinte, então você pagou pelo conhecimento da Remax durante 5 anos ou durante... Sim. E em 5 anos vence o contrato com a Remax. O investimento tem que ser feito de novo. Você compra a franquia novamente. Perfeito. Mas você não aprendeu tudo que tem a Remax? Sim. E a gente não aprendeu, porque o que acontece? O tamanho da Remax, ela está sempre à frente do mercado, está sempre buscando. No Brasil, a gente tem 10 mil pessoas, tem 600, quase 700 unidades, nós estamos falando de 1.400 brokers quase. Perfeito. Normalmente as unidades trabalham com 12 pessoas. Isso. Você pegar no mundo, né, a quantidade de pessoas pensando esse mercado, então isso, cara, dados hoje, tem um valor inestimável. E
Renovar esse contrato significa para a gente estar na vanguarda do conhecimento sempre. Perfeito. Então, só para não perder aquilo que o Maurício falou, eu investi lá atrás porque eu não conhecia. Pô, mas depois de 5 anos, você é burro, você não aprendeu tudo? Não, a gente aprendeu, é óbvio que a gente aprendeu. A gente sabe como fazer o negócio da Remax. Exato. Mas a cada dia, a cada evento, a cada negócio, a gente aprende mais com a Remax. A gente está à frente, a gente tem tecnologia. Então, isso vale tranquilamente a porcentagem que a gente paga. Sem dúvida, sem dúvida. De royalties para ele. Só fazendo um adendo super rápido, nós estivemos numa franquia de muito sucesso agora em Rio Claro, né, lá da nossos amigos da Azul lá, e você estava perguntando pro John, né, por que ele permanece, né? E foi assim, para ele uma pergunta, então você perguntou umas 3 vezes, cara, e ele nem passou pela cabeça dele sair, não é? Aí finalmente ele respondeu justamente isso, né, cara? Porque é tanta coisa que se entrega, né? Porque não faz sentido nenhum você sair. Não é, cara? Tem tanta coisa, tem tanto aprendizado, tem tanta, né, todo dia um aprendizado novo, não é? E fora isso, né, cara, fora tudo que a gente participa, todos os eventos, e especialmente para o corretor, né, por exemplo, inclusive até eu comentar que nós temos aqui, né, 3, 4, a gente tem vários corretores premiados, não é, que estão ganhando dinheiro, não é, que estão fazendo a coisa acontecer, que estão aí chegando nas cifras de R$500 mil no ano em comissão, não é? Coisa impensável para muitos corretores. Que é para eles mesmos. Quando eles viraram, pode perguntar, quem imaginava que ia fazer 500 milhões? Sim, isso. 500 mil de comissão no ano. Ninguém pensava. E quando você fala isso, a cifra parece meio esquisita, né? Sim. E eu vou falar uma coisa para você, Fernando. Isso aí é a pontinha da iceberg, porque nós vamos trilhar esses corretores, eles vão ganhar muito mais do que isso. Sem dúvida, cara. E é justamente a importância dos eventos, porque ali você vê corretores estão ganhando milhões mesmo de comissão, né? Sendo que o cara que mais ganhou dinheiro, né? O cara mais premiado no ano passado faturou 6 milhões em comissão, né? Mais 6 milhões. Mais 6 milhões. Né? Então você vê que realmente tem muita grana na mesa, né? Para esse corretor que vem e que, né, faz o trabalho correto, faz a coisa acontecer. Isso brilha os olhos, né? Brilha o olho do cara. Aí vem, sim. Aí um cara quer a grana, mas ele não quer o trabalho. Exato, né? Exato. E dinheiro só vem antes de trabalho no dicionário, né? Não tem jeito. Ou você trabalha, ou você não tem jeito de você fazer um resultado. Exatamente, fazer a coisa acontecer, né? Fazer a coisa acontecer. Não, perfeito. Eu queria, galera, aí a gente ia falar rapidamente sobre a questão da exclusividade, entre aspas, né, cara? Como que a gente pode, Maurício, da gente chegar, cara... Eu queria que vocês explicassem, pessoal, que a gente trabalha muito no nosso contrato de representação, né? Que isso protege o proprietário, protege o vendedor, né, cara? Tem uma série de... Aliás, só tem vantagem, né? Porque além de todas as proteções que a gente garante ao proprietário, ao vendedor, a gente, obviamente, né, tem um negócio super bacana, esse corretor consegue trabalhar melhor. Explica pra gente, pessoal, por favor. Legal. Eu vou pedir licença para falar aquilo que eu ia falar sobre a parceria. Perfeito. E aí, se eu não conseguir entrar nessa parte, eu deixo para o Marcelo falar um pouco do ponto de vista do proprietário. Mas falando do ponto de vista do corretor, o que acontece? Você só vai fazer parceria se houver exclusividade. Porque se eu tenho um comprador, eu não tenho um imóvel, mas eu tenho um comprador que eu estou trabalhando, que é o que o mercado tradicional no mundo inteiro faz. Perfeito. Eu tenho os meios para chegar até um imóvel que eu estou vendo alguém anunciar, mas eu tenho os meios de chegar. Por exemplo, se eu for na portaria, eu descubro quem é o proprietário. Se eu perguntar para o vizinho, eu descubro. Cara, eu não vou ser hipócrita de falar que eu vou ligar para um daqueles anunciantes para fazer parceria. Eu não vou fazer parceria, porque eu tenho os meios para chegar lá. Exato. Ninguém vai fazer parceria nesse sentido. Exato. Por isso que eu falo que a parceria, ela é irmã da exclusividade. Agora, é totalmente diferente quando você sabe que existe um corretor que está desenvolvendo um trabalho, porque o que vem incutido com a exclusividade? Vem qualidade. Claro. Para você entregar a qualidade, você tem que ser exclusivo daquele imóvel também. Então você começa, a gente fala que não é exclusividade, que só eu posso vender. Exato. É exclusividade da captação. Exato. Não é exclusividade da venda. Então o que eu vou fazer? Eu vou
ter a exclusividade da captação, e aí eu vou investir tempo, eu vou investir recursos financeiros e outros, energia, trabalho. E vou levar para todos os outros corretores. Todas as outras todos vão poder vender, outros vão poder trazer e representar o comprador. Eu só tenho que representar, né? E a regra é clara, justamente. Então, no momento que todos trabalharem assim, todos os corretores, o que vai acontecer? Vão acontecer muito mais parcerias. Claro, perfeito. Entende? Perfeito. Agora, enquanto está todo mundo anunciando a mesma coisa e existem formas de chegar até o cliente proprietário, inclusive o comprador vai fazer isso. Exato, exato. E é por isso que tem muita gente. E no Brasil foi feita uma pesquisa alguns anos atrás para saber o tamanho, quantos imóveis são vendidos por corretores imobiliários. Você sabe qual o percentual? Não. Marcelo sabe? Sei. Então fala aí. 40% Aqui, que é feito... dos imóveis são vendidos. 3 imóveis, Não em parceria. 40% dos imóveis no Brasil, só 40% são vendidos por corretores imobiliários. Sim. 60% são vendidos direto pelos proprietários e compradores. Ou seja, olha o tamanho que a gente tem para crescer. Sim. Nos Estados Unidos, esse número fica ali próximo dos 80-20. Para você ver, eles têm quase 80% do mercado. Perfeito. Com os corretores, que é, por sinal, a maior associação de corretores do mundo, os corretores... Que inclusive as duas partes, né, tem corretores, né, o proprietário e o comprador, geralmente, é como advogados, né, os corretores. Esse aí... Na verdade, né, Fernando, os interesses são antagônicos, né? Sim. Do vendedor e do comprador. O que o vendedor quer quando ele está vendendo o imóvel dele? Ele quer vender pelo maior preço no menor prazo. Claro. E o comprador, ele quer pagar o menor preço possível no maior prazo. Então, são interesses antagônicos. Por isso que em mercados evoluídos existem sempre 2 corretores, o do comprador e o do vendedor. Nós vamos chegar a isso. Um dia nós vamos chegar a isso no Brasil. Estamos longe, eu não sei te falar, mas é isso que a gente busca aqui na Remax. Perfeito. É o trabalho de formiguinha. Sim. O que a gente precisa, além do crescimento da Remax, que vai impulsionar, vai acelerar isso, a gente precisa que os corretores todos se envolvam, né? Que os órgãos, o CRES, o COFES, eles abram mais esse tema para discussão e possam aprender com quem está tendo mais resultado no mundo. Perfeito. E aí eu falo que não é só da Remax, a gente pode olhar também o mercado imobiliário americano, o mercado imobiliário canadense. Sim, que são mercados muito mais maduros. O mercado imobiliário europeu. É óbvio que vão ter diferenças, então, guardada aí as devidas proporções, a gente tem muita coisa para aprender com eles e esse é o próximo ponto. Então, a parceria, você falou, aliás, eu falei da parceria, da exclusividade, e você falou do... O que você falou? Que a gente estava falando... Eu nem me lembro, são todos os assuntos paralelos. Teve uma palavra que você falou que para mim fecha o tripé aí que eu estava tentando montar aqui. Sim. Da comissão. Então, assim, parceria, que leva a exclusividade, leva a parceria. Perfeito. E a parceria leva a comissão. Perfeito. Porque a comissão, ela não é 6%, Marcelo e Fernando. Sim. A comissão precisa ser entendida que ela é 3%. Isso. Quando você representa o proprietário e tem exclusividade da captação, e você pode ter mais 3% se você trouxer a venda, o comprador. Ou alguém vai trazer. Ou você está na outra posição também. Eu tenho um comprador, mas eu preciso do imóvel. E eu vou honrar a pessoa que tem exclusividade, que está ali se esforçando para ser um especialista daquele nicho, e está desenvolvendo um trabalho. Ela não pegou as fotos de qualquer jeito, perguntou quanto que você quer, e o cara falou, eu quero X na minha mão, e calculou um valor assim a mais para ganhar a comissão, sendo que esse valor é o menor possível para que o preço dela seja o primeiro. E aí ele ficar tentando esperar algum cliente entrar em contato. Então isso não faz o menor sentido. Então, para mim, esse desenho, que é óbvio que lá no início não foi tão claro,
Mas com o passar dos anos, associando corretores, vendo as coisas se desenrolarem, eu fui entendendo. Cara, começa na parceria, né? Perdão, começa na exclusividade, que gera a parceria, que gera essa comissão dividida em 3% para cada cliente. Portanto, sempre tendo 2 corretores num negócio. Na Remax, a gente não conta venda, a gente conta transação. E cada transação é o que você representa com um cliente, né? Então, cada venda tem 2 transações. Perfeito, perfeito. É um modelo de negócio que eu sempre vejo que realmente dá muito mais certo, né? Porque muitas vezes o corretor ele fica aguardando os 6%. Né? Ele fica aguardando as 2 partes. E, cara, aí ele deixa de vender. Mais uma vez ele deixa esse proprietário desassistido, né? Porque o que a gente ele pensa só na comissão dele. Exato. O proprietário acha caro. O proprietário acha caro. Porque se você não fez nada, você só anunciou e do nada você aparece com... Qual que é o seu valor? Então 6% é para você ser um mostrador de imóvel, Exato. Um cara que encontra alguém. Exato. E aí qualquer um também se torna corretor, né? Exato. É o cara que é aposentado, o fofoqueiro do condomínio, o porteiro. Ninguém vê valor. Não vê valor. Né? Esse é o desafio. Então, resumindo, o trabalho é encontrar uma pessoa e não é isso, a gente não é cupido. Exato. Não somos. Exatamente. Vai muito além disso. Mas a exclusividade, Fernando, ela vai muito além. Sim. Eu falo que é o seguinte, quando você tem uma exclusividade, o nosso corretor ele passa a ser exclusivo desse vendedor. Sim. É esse que é o negócio. Exato. É esse que é o conceito. Porque o nosso corretor, ele cuida de 20 imóveis. Ele não tem uma carteira de 100, 200 imóveis. 5 mil imóveis. Ele trabalha para vender esses 20 imóveis no prazo de 6 meses. Ele trabalha exclusivamente para esse vendedor, se dedicando exclusivamente para esses 20 vendedores durante esse prazo para vender esse imóvel dele. Eu vou te contar uma história rápida. Eu sou agrônomo, eu sou do agro. Peguei uma propriedade rural para vender. O cara falou, tá bom, eu vendo. Ele tem um patrimônio onde ele tem máquina agrícola, hoje com roubo que tem, ele tinha animais, ele tinha uma bela sede na fazenda. E aí, o que acontece? Se você coloca esse imóvel no mercado, vai chover um monte de gente que vai querer especular, vai querer conhecer o imóvel, fala que tem um comprador e não tem, o cara só quer ir lá ver. Como que é um imóvel de 100 milhões de reais? Exato. Né? E aí o que aconteceu? Esse cara falou, tá bom, a partir de agora então, você tem a exclusividade do meu imóvel, você passa a me representar no mercado imobiliário. E eu passei a representar esse vendedor dessa propriedade rural no mercado imobiliário. A partir desse momento, ninguém entrava na propriedade sem falar comigo. Então, se tinha um corretor que ia lá bater na porta e falava, eu soube que está vendendo, você liga para o Marcelo. Então, toda a comunicação, toda a oferta, toda a visita era canalizada para mim. Então, eu filtrava e falava, esse cara, ele está querendo especular, esse cara tá... Eu não sei quem que é esse cara, eu não sei se ele vai lá para pela conversa se já sabe. O que tem de máquina agrícola lá. Então, cara, olha, o negócio é o seguinte, custa tanto, como que você pretende pagar? Ah, não, eu não faço nem ideia. Não, então nós vamos lá. Vamos acertar os recursos primeiro e se você me mostrar um pouco que você tem capacidade para comprar um imóvel de 100 milhões, eu te levo lá. Então, a gente filtra e isso dá uma garantia para o vendedor de que não vai ter uma invasão na propriedade dele. Perfeito. Que vai ter um monte de gente que ele não sabe quem é entrando na casa dele. Isso é exclusividade. Né? E aí, o que acontece? Qualquer corretor de Araraquara ou de São Paulo, do Brasil ou do mundo, que queira ver essa propriedade, a gente vende parceria. Metade da comissão minha, metade da comissão dele. Sem problema nenhum. A gente não tem problema nenhum nisso. O que a gente queria? Vender a propriedade no prazo de 6 meses. E se é com parceria ou não,
A gente não quer essa comissão toda. A gente quer simplesmente atender o nosso vendedor vendendo da forma mais rápida e melhor, né, essa propriedade. Então, isso é exclusividade, tá? E não exclusividade só o Marcelo pode... Um sequestro. Sequestro do imóvel. Não é um sequestro. Exato. Não, cara, ficou claríssimo, Marcelo. Eu sempre falo também, né, cara, que assim, muitas vezes as pessoas têm essa ilusão, não, o meu imóvel só vai vender se a gente deixar em 40 imobiliárias. E é justamente quando ele não vende, não é? E o que acontece? A gente passa nas casas, aí geralmente os condomínios a gente não consegue deixar placas, né? Mas você passa em imóveis comerciais, você passa nos residenciais, tá lá 30 faixas, 30 placas de imobiliária. E ele tá parado lá há anos, porque ninguém colocou energia, não é? Por que eu que sou do mundão, não é? Por que eu que tô no mercado tradicional vou colocar energia se eu sei que tá em outras 4, 5, 7 imobiliárias? Então eu vou colocar. Agora, quando eu tenho esse contrato de representação com o meu cliente, eu sou obrigado a vender, eu sou obrigado a fazer link patrocinado, visitar, levar corretores, os corretores dessas mesmas imobiliárias que estão deixando o imóvel apodrecer, eu vou pegar e falar, cara, você tem aqui um ativo maravilhoso, essa casa vai vender, vamos lá comigo. E a gente vai dividir a sua comissão, não é? E mesmo assim, muitas vezes os caras não vão, porque eles querem os 6%. Mas a gente está trabalhando para 3%, não é? Para os 3%. Eu garanto a minha parte, levo os outros 3% para o cara, não é? E tá tudo certo, tá tudo certo. E a gente ganha nesse volume, a gente ganha nesse bom atendimento, mesmo porque, como você falou, né, cara, eu posso ter no máximo 18, 20 imóveis, eu não vou ter 5 mil, não é? Então, naquele mesmo dia agendo com outro, eu não sei o que, eu vou girando a minha carteira, né? Então, assim, mais uma vez, eu acho que para o corretor, esse é o melhor modelo de negócio. Né? Para todos. Para todos. E especialmente para o nosso, né, para o nosso proprietário, para o nosso cliente, que vai ser muito bem assistido. Né? E muito pouco tempo esse patrimônio vai ser vendido, ele vai, né, enfim, vai pegar essa grana, vai fazer o que ele bem entender, talvez compre um outro imóvel com a gente. Vai realizar o objetivo dele. Vai realizar o objetivo dele e tá tudo certo, né, galera? Então é perfeito. Eu ia falar para vocês, galera, a gente até combinado aí, daqui a pouco já bateu o horário que a gente tinha combinado e tudo mais. Quando é bom é assim, a gente... Exatamente, cara, e a gente podia ficar... percebe. A gente podia ficar aqui até 4 horas, mas o nosso diretor já falou que o nosso tempo acabou, né, Juninho? Mas eu ia só falar para vocês, galera, só voltar aqui para a pauta bem rapidinho. Eu queria perguntar para vocês, uma das coisas que eu ia perguntar é como que o corretor ele pode se fiar aqui, não só a Ventura, mas a todas as Remax aí pelo Brasil. Como que o corretor faz, pessoal? Precisa já ter Cresce? Como que é essa parada? Não precisa ter Cresce. A Remax, ela trabalha, né, nesse sentido do recrutamento com pessoas em transição de carreira, pessoas que estão começando do zero, que são aspirantes, né, a corretores. Lógico que os corretores também são bem-vindos. E você pode entrar em contato, existem vários canais, seja no nosso site, a gente tem lá no... Isso, depois a gente vai colocar aqui embaixo também para o pessoal. Nas próprias redes sociais das franquias, e é muito bacana porque essa questão da honestidade e tudo é compartilhado na Remax. Então a gente recebe até hoje candidatos que de alguma forma entraram em contato com um canal que não é o de Araraquara, mas a pessoa reside aqui. Entendi. E aí isso é encaminhado para cá, né? Não é perdido. Ótimo. Não é porque não é um candidato para mim que eu não vou passar pro Maurício. Quantas vezes eu já indiquei pessoas para outras cidades, outras Remax. Legal. Então é tudo muito bem distribuído, organizado. E fica o convite, né, Marcelo, aqui para o pessoal que mora em Araraquara, que está procurando uma transição de carreira, um novo trabalho em 2026, conversar com o nosso time. O Marcelo, aqui na nossa estrutura, ele é o responsável, junto com a Cris, de entrevistar a galera. Pelo processo seletivo e recrutamento. Ele pode falar um pouquinho, mas é por aí o caminho. Top. Na verdade, Fernando, a gente tem os mais diversos perfis aqui dentro. Nós temos desde profissional liberal até pessoas formadas simplesmente no ensino médio, e a grande maioria, já foi 95%, 98% dos nossos corretores foram formados pela gente. Legal. Hoje, acabaram, nos últimos tempos aí, não sei se por coincidência ou não,
nós acabou entrando alguns corretores já formados pelo Cresce, mas a gente tem muita gente que nunca teve contato nenhum Sim. com o mercado imobiliário e que hoje são corretores de super sucesso aqui dentro. Sim. Isso eu estou falando da Remax Ventura. Se você pegar nível de Remax no Brasil, é a quantidade de pessoas que está em transição de profissional, Perfeito. que está mudando um pouco. Ah, não, pô, tô querendo mudar. E assim, se você pensar o que a gente pode ganhar, o que um corretor fatura aqui, eu falo para você que tem muito médico que demora talvez década ou décadas para ganhar o que um corretor nosso ganha. E eu vou falar para você que tem médico que nunca vai alcançar o que tem corretor da Remax. Sim. Dentro de um ano. Então, Sim. é um mercado muito, muito grande. É muita grana envolvida. Isso não quer dizer que é fácil. Se às vezes alguém escuta falar, pô, eu vou lá falar com esses caras. Não, não é isso que a gente está falando. Mas, então o que a gente faz? A gente vem, conversa, entende um pouco o perfil. E esse perfil, para a gente, existem algumas coisas que são importantes. Por exemplo, para a gente, honestidade, ela é inegociável. Claro. Então, isso é a nossa primeira coisa que a gente coloca. Então, não interessa quem a pessoa é, quem o Fernando foi profissionalmente, interessa quem o Fernando é como gente. E aí, pode ser que o Fernando dê certo ou não como um corretor da Remax. Mas qualquer pessoa pode dar certo, porque a gente tem processos que vão te ensinar a fazer, a realizar aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe fazer, que é formar o corretor e fazer com que ele venda, capte o imóvel e venda esse imóvel. Perfeito. Então, é isso. Hoje, quando a gente fala de atrair novos profissionais, a gente tem, então, os mais diversos perfis, tá? Legal, cara, legal. Sabe que só um rápido adendo também, cara. Eu sempre lembro da história da Márcia, né? Que é uma amiga nossa, corretora incrível, premiada, né, cara? Márcia Mestieri. A Márcia Mestieri e tal, minha mestra, né? Pessoa que praticamente me adotou também aqui dentro e tudo mais. E a gente tem aí, né, uma piada interna, né, cara? Que quando ela veio conversar com você, né, ela não trouxe o currículo, né? E ela falou, ô, Marcelo, só me desculpar e tal, não sei o quê. Mas aí você falou, não tô interessado no seu currículo. Né, cara? Conta um pouquinho. E acho que até hoje você não viu o currículo dela, né, cara? Nunca vi o currículo dela. Você tá esperando até hoje o currículo dela te enviar. E hoje a Márcia é top producer aqui. Sim, exato, exato. Voando, né, cara? Voando na empresa. E não foi. Advogada, né, cara? Já tinha passado empresária, já tinha passado por N, né, cara? Formações anteriores. Eu vou contar uma da Márcia que talvez vocês não saibam. Pois não, pode falar. Quem recrutou a Márcia foi uma outra corretora, Oh, que não é da Remax. olha que legal, não sabia. Ela me ligou, é uma parceira, uma corretora Perfeito. parceira, não vou falar o nome aqui porque eu pedi autorização, mas vou contar a história. E ela falou, olha, Maurício, eu tô com uma amiga que quer trabalhar aqui na imobiliária, só que eu falei que eu trabalho sozinha. E tudo bem, e não é um modelo que a gente acredita. Pra gente, quanto mais corretor, melhor. Claro. O Marcelo falou que é um negócio de números, esse é um dos nossos indicadores chaves de resultado, o número de corretores. Perfeito. E aí eu falei, não tem problema. Ela falou, mas eu gostaria que ela trabalhasse aí com vocês. Eu tô indicando para a Remax para ela e tô te ligando para fazer isso. Então, eu posso falar que um pouquinho fui eu que recrutei, porque se eu não tivesse um relacionamento com essa corretora, Exato. talvez eu não recebesse Exato. esse contato, mas foi ela que trouxe, ela que foi a origem aí. Que demais. E hoje a Márcia Que demais. é uma das nossas melhores corretoras. Mas é isso mesmo, né, pessoal? Pra gente finalizar, o que eu geralmente, né, nada vem fácil, nada sem esforço, né, nada vem sem esforço, né, e a prova aqui é muito interessante, por exemplo, que nós temos nossas reuniões, né, de segunda-feira, onde a gente conversa com todo mundo, onde vocês apresentam, né, a última semana, o último mês, tudo mais, e você vê os números dos outros, né, dos outros corretores, aí você fala assim, cara, se ela consegue, se ele consegue, por que não eu? Não é? Ele não é diferente de mim, a gente está, né, vivendo na mesma cidade, vencendo as mesmas coisas, não é? Pô, e aí você começa a frequentar os eventos, você fala assim, cara, daqui a pouco sou eu nesse palco, não é?
Daqui a pouco sou eu que recebendo esse prêmio. Então isso é muito legal, isso motiva demais. E você sabe uma coisa que é legal, Fernando, que isso é completamente diferente do que a gente vê aí no mercado? Sim. É que a gente tem essa cultura aqui dentro, isso é cultura. É cultura da Remax, é cultura da Remax Ventura. Então, você entrando e você fala, pô, eu posso chegar lá, normalmente as pessoas aí fora estão querendo puxar o seu tapete, aqui dentro não. As pessoas que estão lá em cima estão torcendo para que você alcance o mesmo sucesso. Claro. Cara, isso é completamente diferente do mercado tradicional. Exato. Então, dentro da nossa cultura, a gente tem um time muito forte que torce internamente pelo nosso time, torce pelo sucesso de cada um, né? E o que a gente sabe é que essas parcerias para vender o imóvel, elas não são simplesmente para ganhar dinheiro, mas elas são para fortalecer esse time. Então, quanto mais forte for esse time, mais negócio eles têm entre eles, mais vendas a gente tem, melhor a nossa imobiliária. Então, a gente tem essa cultura de que a gente cresce junto. E a gente só cresce junto com esses corretores crescendo. Então, isso é muito legal. Isso mantém um clima muito bom de trabalho. Pô, não tem nada melhor do que chegar Sem aqui. dúvida. Tá todo mundo sorrindo, todo mundo brincando. Com certeza. O cara não tá de cara feia com você porque você passou a perna nele, porque você pegou uma comissão dele. Não tem isso, porque a gente faz negócio junto. Exato. E isso daí, cara, é impagável. Não tem preço. Sem dúvida, cara, eu concordo plenamente. É um dos motivos que me faz acordar de bem com a vida na segunda-feira, quando a gente tem essa reunião, né? Galera, pra gente finalizar, eu tinha perguntado pra vocês aí nos bastidores também de um filme pra gente. Geralmente a galera fala de livros, então eu falei, não vamos esquecer livro, talvez a gente vá... Já que ninguém tá com tempo pra ler, né, cara, pra ler livros, vamos pensar talvez uma coisa mais rápida, pensar num filme. Vocês pensaram num filme inspirador aí, talvez, para falar para os nossos amigos clientes, corretores, proprietários? Eu pensei, talvez um filme mais da época do Maurício, né? Não, fala você primeiro. Fala você. Cara, tem um filme que eu gosto muito, é um filme antigo, chama Procura da Felicidade, com Will Smith. Sim. Então, você já assistiu? Acho que é um filme... Clássico dos clássicos, né, cara? Clássico, cara. É um filme que, pô, às vezes eu gosto de rever, porque é um filme que realmente é uma história de vida, eu acho que é uma história de superação, eu acho que é uma história muito legal. Teve um evento da Remax, um Broker Summit, que o palestrante levou vários cortes desse filme. Que foi muito legal, porque ele é um filme para qualquer pessoa que tá no empreendedorismo ou vende. Mas foi muito legal que ele conseguiu. Roubou meu filme, irmão. Não, ele conseguiu fazer paralelo, ele foi cortando, ele foi mostrando cada cena dentro do nosso modelo, né? Legal, era legal demais. E o seu? Tem uns arquivos secretos da Remax que eu queria pegar, esse é um deles. Sabe esses eventos assim? Sim. Que eu vejo que eles gravam tudo, né? Exato. Falam, cara, Nós criamos cortes. E ninguém mostra nada depois, né? Depois vai descobrir. não, tem muita coisa que tá disponível lá no YouTube da Remax Brasil, Universidade, mas tem os eventos assim que eu falo, cara, aquele palestrante, enfim. Pois não, eu não pensei em nenhum filme com paralelo com profissão, né? Um filme que eu gosto, que eu assisti há alguns anos atrás, que se chama Nefários. Falei pra vocês, se vocês não assistiram ainda, Nefários. assiste hoje quando chegar em casa, vale a pena, mesmo sendo dia de semana aí, você vai dormir um pouco mais tarde. Cara, é um filme que teve um orçamento muito baixo, comparado aí com as grandes produções. Sim. E existe uma teoria que é um filme que as pessoas não querem divulgar muito. Exatamente. Mas a história é mais ou menos essa. Eu assisti uma vez, eu adorei, eu quero assistir de Depois novo. procura aí, Ju. Procura aí, cara. Hoje a gente faz uma sessão assim, Muito legal com o Marcelo. Boa, excelente. Já comemora o aniversário dele. Boa. Toma um vinho lá, que a gente tá cheio de vinho, né, Marcelo? Excelente, boa ideia. Mas assim, a história do filme é a seguinte, o protagonista, ele acho que é um perito criminal, e ele precisa dar o veredito dele se o criminoso é culpado ou não. O cara tá indo pra pena de morte, Perfeito. tá? Não é prisão perpétua, ele vai ser executado. Sim. Então assim, esse cara merece ou não merece morrer? E o papel do protagonista é
analisar isso, deve ser uma profissão bem difícil. Deus me livre. E ele é um cara ateu e cético. E quando ele começa a conversar, a fazer as entrevistas com o criminoso, ele percebe que ele está possuído por um espírito do mal. E que ele, na verdade, assassinou e fez aquelas maldades não porque é ele, mas porque tem um espírito ali dominando. Então é um filme que fala muito sobre fé, sobre essas coisas, esse tema, esse assunto que às vezes é meio tabu, Sim. mas que mexeu muito comigo. Acho que todo mundo tem um pouquinho aí de uma vida espiritual. Então quando eu assisti, e aí, imagina, aí a saúde, acho que a dinâmica do filme é essa. Como que esse cara que é ateu e cético lida com isso, ele começa a acreditar em Deus, porque ele vê também o outro lado. Se eu não me engano, tem um personagem que faz também o contrabalanço aí, do lado do bem, que conhece o cara, quem ele realmente é. Cara, é um filme sensacional. Que demais, cara. Que demais. Vocês têm que Tá assistir. disponível em algum streaming aí, você sabe? Eu não lembro agora, mas vou chutar que tá no Amazon Prime. Tá, ok. Tá. Ok. Depois fica aí pra galera a dica, tá? Dos 2 filmes, né, pessoal? Mas muito interessante, muito interessante. O meu filme aqui, cara, que é o lema de todo corretor, é A Espera de um Milagre. Não é? Mas... brincadeiras à parte, né, galera? Pelo menos o cara que tá no mundão tá esperando milagre, né? A gente faz pra acontecer, né, galera? Enfim, queria muito agradecer a vocês mais uma vez, meus irmãos. Obrigado pelo tempo de vocês. Se Deus quiser, é o primeiro de muitos, né? Queria agradecer, inclusive, a galera aí que ficou com a gente até o final. A gente agora tá aí na missão de trazer sempre, né, estrelas desse gabarito, né, toda semana. E se Deus quiser aí para ajudar você a conquistar seu imóvel dos sonhos. Beleza, galera? Então até o próximo. Fui! Mas já, Fernandão? Já acabou.